Desculpa, porque todas as sociedades na antiguidade têm essa característica. Qual é essa característica? Essas sociedades, elas eram vistas sempre de maneira de camadas sociais. O indivíduo não era mais reconhecido do que o grupo em que ele pertencia. Ou melhor, você, para ser reconhecido como uma pessoa importante dentro da sociedade, ou você era bem nascido, que é o caso, por exemplo, da sociedade ateniense, ou você tinha conquistado isso através da meritocracia militar, que é o caso, por exemplo, da sociedade romana. Então, esse cara, para ser reconhecido quanto indivíduo, ele era primeiro reconhecido como parte integrante de uma camada social. Por isso que eram camadas de pouca mobilidade social. Então, o individualismo fazia parte dessas sociedades? Não. Legal? Então, a letra A não faz parte do nosso gabarito. Vamos lá. Letra B. Na antiguidade, tais padrões e valores conheceram o auge, tanto na democracia ateniense quanto na República Romana, quando predominaram. Por que eu sempre repito a parte principal do enunciado? Aí vai nossa segunda dica de hoje. Legal? Entendam, o texto pode ter uma série de informações. O texto ele pode ter uma série de complementos para que possa reativar a sua memória. Mas é importante você lembrar que para responder qualquer item no Enem, você tem que saber o que o enunciado está pedindo de você. Ele não está aqui querendo saber como que era o estilo de vida de todos os habitantes. Não, ele está perguntando uma coisa simples. Entre relacionado a democracia ateniense e a República Romana, quais são os padrões que predominam dentro desses estilos de governo? Aí vamos lá. O debate e o bem público. Bom, vamos voltar para cá. Eu posso falar que nesses dois casos eu estou pensando no bem público? Quando eu falo que na maioria das vezes há uma construção de percepção daquilo que é de todos, esses todos que nós estamos pensando aqui, sempre, esse povo e esses grupos, sempre estão ligados à categoria de cidadania, tanto num quanto no outro. Lembrando que esse termo cidadania é um termo que eu estou utilizando, não era um termo comum naquela época. Mas é para você entender que ele está falando de um grupo específico que faz parte disso. Então, o bem público, que bem público é esse? Aquilo que está sendo pensado pelas formas de governo, ela atinge a quem? A esse beneficiário que está ligado ao poder, ao Estado. Então, nessa característica, faz parte o bem público? Faz. Não é o bem público igual hoje em dia. Vai atingir a todo mundo dentro do Brasil? Uma transformação no governo, na forma de Estado? Hoje em dia a gente pensa cidadania assim. Legal? A gente pensa o bem público assim. Tudo bem? Naquela época, não. Vai atingir as pessoas que são consideradas cidadãs? Então, o bem público, ele foi pensado, não foi? Muito bem. Aí ele vem com a ideia do debate. O que era o debate? Bom, tanto na sociedade romana quanto na sociedade grega, havia a ideia de que quando você conseguia, através da retórica ou do convencimento, fazer com que as pessoas entendessem sua lógica e passassem a praticar essa lógica, havia a compreensão de que o Estado ele ia cada vez mais se atualizando, ele ia cada vez mais se modernizando, ele ia cada vez mais se aperfeiçoando. Então era muito comum esses encontros dentro das fontes políticas para que eles pudessem pensar essas sociedades. Entretanto, isso é uma característica de padrão e valor para que molde uma sociedade? Aí a gente vai deixar esse ponto aberto para que a gente possa entender o que os outros itens estão cobrando, para ver se não tem um item que ele se encaixe melhor. Entendam, quando a gente trabalha com uma questão de múltipla escolha na área de humanas, isso não quer dizer que existam questões erradas ou questões certas, mas repetindo, aquela questão que melhor se encaixa no contexto que está sendo descrito. O contexto nós já desenhamos. Agora a gente está construindo a ligação do item com as informações que ele tem para que a gente possa o quê? Repensar essa construção dentro daquilo que a gente chama de aplicação da qualidade da informação que você tem. Vamos lá? Letra C. A demagogia e o populismo. Bom, o que seria essa demagogia? A demagogia, normalmente, é a forma com que as pessoas que estão à frente de algum tipo de mobilização, pode ser mobilizações de grandes grupos, pode ser mobilização perante um Estado, pode ser uma mobilização
de menor estado, ela usa da palavra para, através de elogios, de complementos sobre as pessoas que estão envolvidas, ela consiga se fazer mais aceita do que outros. Se você fala que isso é uma estrutura de padrão pensada para construir uma imagem de Estado, então você já está dizendo que o grande político, a grande sociedade, ela vai preferir pessoas que prefiram fazer alianças do que governar. Ou, em outras palavras, o benefício de si mesmo para que ele consiga se manter no poder. É por isso que demagogia ela é ligada muito a essa estrutura de manutenção do líder, da liderança, dentro da estrutura de poder que ela estabeleceu. E aí o populismo, que para alguns historiadores surge dentro da sociedade romana, legal, ele também busca essa característica. Então eu poderia dizer que, na atualidade, praticamente todos os dirigentes políticos no Brasil dizem-se defensores desse padrão, quer dizer, predominam a demagogia e o populismo. Se você quiser colocar isso como um conhecimento, uma prática que nós sabemos que existe, sim. Mas você acredita realmente que isso ia ser cobrado dentro de uma questão dessa? Não é a questão. Numa prova, pessoal, eles não estão querendo entender o que você pensa sobre a sociedade. Eles estão te entregando o resultado. Então eles estão te dizendo como aquela sociedade funcionava e como você entende aquilo. Então evite esse tipo de discussão com a prova. Evite esse tipo de debate com a prova. A prova ela não é ideológica. Ela tem um conteúdo e ela quer te entregar esse conteúdo. Como que você trabalha com ele? Por isso que é sempre muito importante a leitura dos editais quando a gente está fazendo. Para você entender o que está por trás da prova e quais são os grupos que formam essa prova. Legal? Vamos embora. Letra D. Na antiguidade, tais padrões conheceram o auge. Quando predominaram o consenso e o respeito à privacidade, entra um contrassenso. Por que entra um contrassenso? Porque se a gente falou que nos dois casos, eles estão pensando nos grupos que são representados pelo Estado, se eles, nos dois casos, na democracia e na república, eles estão pensando nos grupos que são representados pelo Estado, como que ele vai pensar a ideia da privacidade para dentro desse Estado? Essa ideia de privacidade, ela é muito mais ligada à estrutura de poder atual. E isso está ligado a uma modificação de reconhecimento do indivíduo. Se a letra A do nosso item já disse que a gente não podia utilizar porque vem a ideia do individualismo, por que eu vou buscar essa privacidade para montar um Estado? Então, tanto o Estado ateniense, a democracia ateniense, quanto a República Romana, ela não pensa o indivíduo, ela pensa as camadas sociais e como beneficiar aquele grupo que a gente chama de oligarquia mais do que os outros que estão interligados, certinho? Letra E. A tolerância religiosa e o direito civil. Aqui, legal, é como se eu estivesse dizendo assim, todos os atenienses aceitassem que qualquer pessoa que vive em Atenas tenha a sua própria religiosidade. Bom, se eu levar isso só para a Grécia, já causa um erro, porque dificilmente alguém que tivesse uma religiosidade diferente das dos gregos teria a aceitabilidade de convivência dentro da sociedade. Então, por aí já matou o item. Legal? Agora, a ideia do direito civil, quando a gente remete a Roma, tem uma ligação sim. Por quê? Porque o direito civil, ele nasce dentro da sua característica, dentro da sociedade romana, dentro desse Estado. A ideia de que a lei tem que ser aplicada para que ela possa resolver o problema e apontar como o Estado tem que se portar perante as pessoas que estão envolvidas naquele caso. É daí que surge o direito civil, que hoje em dia faz parte da nossa sociedade. Então vamos lá. A letra A não faz parte da compreensão porque busca a ideia de individualismo, assim como a letra D. Porque busca a ideia de respeito e privacidade. E como nós vimos, a ideia sempre está ligada à ideia do bem comum, do bem público. Então, qual é a letra que melhor se encaixa nesse tipo de enunciado? A letra B. Na antiguidade, tais padrões e valores conheceram o auge, tanto na democracia ateniense, pela troca de ideia e modificação das configurações do Estado, quanto na República Romana, quando predominaram o debate, a construção das leis, a forma de interpretação das leis e o bem público, como isso trazia benefício para a maioria das pessoas que eram consideradas cidadãs. Certinho?
Legal? Então, quando você pensa isso dentro da estrutura da civilização ocidental, você está construindo o que a gente chama de representatividade legal e representatividade jurídica. Aí é que entra essa questão das atualidades, como ele tinha cobrado lá. Certinho? Vamos para o próximo item. Minutinho só. Vamos lá. A feudalização romana. Bom, Roma, de simples cidades-estado, transformou-se na capital e mais duradouro dos impérios conhecidos. Parou? Vamos voltar para cá. Como a gente começou a nossa aula hoje, falando sobre sociedades da antiguidade, como a gente começou falando de Roma, eu comentei com vocês que para você entender a montagem da República, você tinha que entender que a sociedade romana nasceu como uma cidade-estado e ela veio se desenvolvendo, conseguindo com que outras civilizações passassem a se anexar ou fossem anexadas àquela estrutura e fosse fazendo as ideias de Estado comum sendo se abrangendo para outras civilizações próximas. Num primeiro momento, dentro da Península Itálica e num segundo momento em diante, passando a dominar o próprio mar Mediterrâneo. Nessas características, quais são como eu vou falar para vocês? Quais são as formas de governo que foram pensadas dentro da sociedade romana através dos tempos? Aí eu apontei isso para vocês. Existem 3 formas de governo, 3 formas de Estado. A primeira, a monarquia, normalmente ligada à época de formação da sociedade romana, aonde as tribos, as primeiras civilizações que chegaram aonde hoje é Roma, começaram a se organizar sob o comando de um único líder. Depois veio o princípio republicano, aonde os cidadãos romanos, aqueles que são os descendentes dos primeiros habitantes do território, começaram a se organizar e a constituir um Estado que representasse a vontade da maioria. Aí voltamos. Que maioria é essa? Maioria de todos que vivem na sociedade romana? Não. A maioria daqueles que são considerados cidadãos. Pode ver que eu estou me tornando extremamente repetitivo para vocês entenderem isso. Legal? E a terceira forma, que é essa que foi apontada aí no texto, que é o império. O império é o processo de expansão territorial. Só que quando a gente pensa na sociedade romana, a gente pensa sempre ela como grande conquistadora, mas houve um momento que esse processo de grande conquista do território acabou se tornando prejuízo para dentro da sociedade. Por quê? Para pensar, se cada vez mais grupos vão entrando, e a sociedade romana precisa deles para se fazer presente e fazer funcionar, com o passar do tempo, eles passaram a influenciar o Estado e fazer com que o bem comum também passasse a ser dividido ou ser redistribuído para o maior número de pessoas. Chegou um ponto que o Estado ficou pesado, ao ponto de que não tinha como agradar a todos ao mesmo tempo. Qual foi, então, o problema que isso causou? Muitas cidades acabaram entrando em colapso e as pessoas que viviam nessas cidades foram afastando-se das cidades e foram voltando para a vida no campo. Porque já que elas produziam para Roma e conseguiam sustentar Roma, elas se organizando dentro das suas posses de terra, conseguiriam se organizar. Conseguiriam produzir para si mesmo e para os seus familiares, para os seus grupos próximos. Esse processo nós chamamos de feudalização romana. Vamos para cá. Roma, de simples cidades-estado, transformou-se na capital do país e mais duradouro dos impérios conhecidos. Roma, que começou como uma cidade, monarquia, se tornou no maior império que a Europa conheceu. Vamos embora. Assinale a alternativa diretamente relacionada com o declínio e queda de Roma. Por isso que a gente chamou de feudalização. Então, esse período de queda romana, onde as pessoas passam a sair das cidades e viver no campo, é o que nós chamamos de feudalização, a queda do império. Algumas características são importantes para você saber sobre isso. Primeiro, não houve um único momento, ou uma única ideia, ou um único acontecimento que levou Roma a cair. Existiram vários. Legal? Um deles eu acabei de citar, que é o êxodo urbano. O segundo vai ser exatamente como esses grupos que viviam em Roma já começam a se entender como independentes da sociedade, abriu-se portas para que outras civilizações que viam Roma como uma civilização extremamente rica quisessem conquistar os seus territórios.
Esse movimento, historicamente, fica conhecido como invasões bárbaras. O terceiro ponto dessa estrutura, legal, é a crescente de uma nova ideologia que passa a bater de frente com a ideologia de Estado do bem comum romano. Essa ideologia nós conhecemos como cristianismo. O cristianismo com a ideia de que todos, perante a sua estrutura de poder, que no caso é Deus, eram considerados como iguais, eles começam a se perguntar se eles realmente tinham que estar presos, ligados a uma sociedade que não via neles pessoas que pudessem ter benefícios da mesma forma que os seus habitantes. Então isso foi fazendo cada vez mais com que pessoas deixassem de viver o estilo de vida romano e fossem se adequando ao estilo de vida mais igualitário naquele momento. Entendam, eu não estou falando do feudalismo, estou falando do processo de feudalização. São duas coisas diferentes. Então vamos lá. Cristianismo, êxodo urbano, diminuição da mão de obra através da diminuição da escravidão por causa da divulgação da ideologia do cristianismo que pensa e que divulga a ideia de que todos perante a Deus somos iguais. Letra A. Então, assinale a alternativa diretamente relacionada com o declínio e queda do Império Romano. Letra A. O triunfo do cristianismo e a urbanização do campo. Como eu acabei de falar, se a gente falasse só do cristianismo, estaria certo? Sim. Só que quando a gente fala da urbanização do campo, você está dizendo que você está levando técnicas da cidade para o campo, quando na verdade é o contrário. É a ideia de que as pessoas que viviam nas cidades não querem mais aquilo e preferem tirar o seu próprio sustento no campo. Então isso torna a letra A equivocada. Letra B. Redução considerável dos tributos e abolição do poder despótico do tipo oriental. Traduzindo isso, Roma o que leva ao declínio e à queda é o fato de Roma parar de arrecadar tributos. Sim, se eu estou perdendo pessoas que vivem na cidade, que elas se fecham no campo, elas não querem mais pagar esse tributo. Certinho? Só que, entendam, ao pensar isso, eu tenho que pensar que essa redução ela se dá de maneira contínua e é imperceptível. Ela é extremamente perceptível. Quando isso, na verdade, ela vai se dar através de séculos e séculos. E aí, quando ele fala que é a abolição do poder despótico do tipo oriental, ele está falando que o imperador romano ele era visto da mesma forma que um faraó. Que ele era visto da mesma forma que líderes de outras civilizações orientais. E não era bem assim. A visão do imperador era de um Deus vivo, mas um Deus que estivesse mais relacionado com o cotidiano romano. Letra C. Barbarização do exército e crise no modo de produção escravista. Por que é a letra C? Junta tudo que eu falei. Os povos que existiam, que faziam parte de Roma, não querem mais viver. Não querem mais ter benefícios, porque eles não estão tendo em grande quantidade. Em outras palavras, esses novos povos, que eram ex-escravos, passam a defender a fronteira. Só que essa defesa só vai existir enquanto existir interesse. No dia que esse interesse deixar de existir, obviamente que eles vão querer os seus benefícios ou não vão? E aí, se eu não tenho quem mantém a proteção no território, como que eu vou fazer com que os escravos permaneçam nessa terra? Então é a letra C dessa questão que acaba sendo a afirmativa correta. A barbarização do exército, quer dizer, a entrada de pessoas que não estão ligadas à ideia de bem comum, mas estão ligadas à ideia de benefício próprio, das suas sociedades, das suas camadas, e isso ligado a quê, pessoal? A ideia da queda da produção escravista com a saída dos antigos escravos, buscando a ideologia ligada ao cristianismo. Obrigado. Foi um prazer encontrar vocês de novo. Mais tarde a gente volta para dar continuidade. Caso vocês queiram acompanhar de forma melhor as nossas questões, procure aqui do lado, tem um linkzinho do nosso e-book para que você possa utilizar os nossos materiais. Abraços, beijos, dá tchau para mim.